Olá, galera! Sejam bem-vindos ao canal Conhecimento que Transforma. Aqui a gente compartilha um pouco sobre os livros que eu leio, alguns estudos que eu realizo e que tem ajudado a transformar a minha vida e com certeza vai ajudar a transformar a sua também. Outro discípulo que já fala bastante sobre a personalidade é Pedro. Cara, Pedro era assim, muito irritado, muito explosivo, muito ansioso. Inclusive, a visão de mundo de Pedro era bem limitada. E é interessante porque é, ele não desenvolveu as capacidades da inteligência, ele não era tão empreendedor. Pedro não pensava tanto no próximo, ele não tinha uma coisa assim de que, eu quero mudar o mundo, fazer a diferença no mundo. Pedro também, ele não sabia expor as opiniões dele, ele queria impor a opinião que ele tinha. Inclusive, a gente percebe muito isso hoje em dia, né? Parece assim que ninguém parece com Pedro, né? Mas tem muito Pedro por aí, hein? Por quê? Pedro, ele não conseguia só falar aquilo que ele pensava. Do contrário, ele queria impor. E você percebe quando uma pessoa quer impor a opinião, quando você vê a pessoa discutindo sem parar um assunto. Por exemplo, no Twitter, a pessoa posta um pensamento lá, aí vem outro, posta outra coisa diferente, e a pessoa vai discutindo, e eles vão discutindo infinitamente, sabe? Ai, meu Deus, como eu era assim. Eu tinha uma necessidade de estar certa, da minha opinião estar correta. E, cara, sabe, assim, não precisa. E Pedro, ele tinha isso, dele querer impor a opinião dele. Outra coisa também é que Pedro era muito impulsivo. Por exemplo, no livro de João, capítulo 18, verso 10, mostra uma situação que Judas traiu Jesus, né? E aí eles estavam indo lá buscar a Cristo. E aí estava indo uma galera, um monte de soldados, sacerdote. O verso diz que, inclusive, eles estavam levando tochas e armas. Aí o que Pedro fez? Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado, né? Cara, aquilo ia virar uma chacina geral. Por quê? Por causa da impulsividade. O povo já estava com raiva deles, matava logo todo mundo. Só que eles agiram, né? Com consciência e também não era daquela forma para acontecer. Mas o ato dele impulsivo, o jeito dele impulsivo de ser, colocava em risco a vida dos outros discípulos e a vida do próprio Cristo. Mas nem tudo é coisa ruim, não, tá, gente? Pedro tinha muitos traços de personalidade bem bacana, como, por exemplo, ele era simples, ele era humilde, sincero, ele tinha uma boa capacidade de aprender. E essa questão da capacidade de aprender, assim, é um ponto essencial para a mudança. E Cristo admirava muito e reforçava muito isso em Pedro. Por quê, gente? Nós precisamos aprender. O propósito desse canal, inclusive, é isso. É a gente aprender e esse conhecimento transformar a nossa vida. E foi isso que aconteceu com Pedro. Outra coisa também é que Pedro, ele era muito assim, ele obedecia bastante aquilo que Cristo falava. Por exemplo, tem uma situação na Bíblia que relata Pedro lá pescando, passou a noite inteira pescando, e depois de um tempo ele não conseguiu pegar peixe, e Cristo foi lá de manhã já e falou assim, Pedro, joga a rede. E, cara, ele jogou a rede, pegou um monte de peixe. Ele não ficou questionando a Cristo, Senhor, mas já tem um tempão que eu tô aqui, não vou pegar peixe não, é melhor ir para outro lugar. Ele foi bem obediente. E quantas vezes a gente não é obediente, né? A gente não consegue seguir instruções e acaba tendo problema no trabalho, em vários lugares. Galera, é o seguinte, curte aí, compartilha com todo mundo, manda para quem você acha aí que tem algum traço de personalidade parecido, ou alguém que está precisando ser transformado. Se você teve algum insight, além desses três que eu compartilhei com vocês, deixa aqui embaixo nos comentários algum elogio, alguma crítica, alguma sugestão que você tiver. Pode deixar aqui que a gente vai estar lendo e vai estar conversando sobre. E também compartilha com todo mundo e beijos, beijos, até o próximo vídeo.